Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, eu já esperava, né, uma rejeição um pouco da parte da população, porque eles têm questionado muito o tempo-resposta, os protocolos realizados pelo SAMU, o questionamento que a Central de Regulação ela faz. Então, eu já esperava realmente que algumas pessoas não fossem tão satisfeitas. Mas, particularmente, eu não gostei muito, porque tendo a vivência que nós temos de SAMU, sabendo o tipo de atendimento que a gente realiza, um atendimento de alta complexidade, humanizado, com equipe capacitada, sabendo o tipo de atendimento que a gente realiza, eu realmente achei um pouco baixo. Mas isso por exemplo, a mesma realidade de outras regiões também? Na verdade, o protocolo ele é nacional, né? Todos os SAMUs eles seguem o mesmo protocolo. O que eu tenho escutado, por exemplo, o SAMU Natal, que é um SAMU diferente do nosso, né, o SAMU RN, a população é bem satisfeita. Inclusive, a gente tem visto algumas reportagens justamente por causa desse tempo-resposta. As pessoas que eu tenho convivido e tenho conversado a respeito, realmente, sempre é uma coisa que esbarra nesse protocolo e as pessoas reclamam mesmo do tempo-resposta. O tempo-resposta que você fala seria o quê? No momento que você liga para a central até a chegada da viatura? Isso, do momento em que liga para a central até a chegada da viatura no local do incidente, esse é considerado o tempo-resposta. E esse tempo-resposta, por exemplo, o padrão diz o quê? Quanto tempo é esse tempo-resposta? É uma média de 10 minutos. Porém, nós temos aqui uma região diferente, porque muitas vezes os SAMU eles ficam em grandes cidades. Aqui as cidades são pequenas, mas existe uma diversidade geográfica porque são muitos municípios. Então o tempo-resposta foge um pouco disso porque tem essa particularidade geográfica. Então não tem como a gente fazer cidades vizinhas com um tempo-resposta desse. E o tempo-resposta também ele depende muito do trânsito, do horário do acionamento, tem aqueles horários de pico que dificulta mais, a localização realmente tem situações em que a gente consegue chegar bem rápido no local. Alguns a gente ultrapassa esse tempo estimado. Mas hoje vocês estão mais ou menos chegando em quantos minutos em média? Dentro de Caicó a gente chega entre 7 e 15 minutos. Então está mais ou menos dentro do tempo-resposta. Está. E por que a população não entende isso, por exemplo? Porque quando a pessoa está com um ente seu ou se depara com alguma situação de emergência e aciona um serviço, para quem está ligando... Que é de imediato. Que é imediato. Se possível, a viatura estivesse do lado, né? Então, assim, 2 minutos que se passa em uma ligação, para quem está acionando, diz que é 10 minutos, 20 minutos. Tem situações que a gente chega e a população diz, eu passei 20 minutos numa ligação. E a gente pede para ver o telefone, né? Não é verdade? Não é verdade, não existe isso. E outra coisa que sempre a população reclama muito, acha que essa triagem, que esse protocolo é só para eliminar os trotes. E, na verdade, não é. Inclusive, esses dias eu vi uma postagem falando, o SAMU, ele questiona muito por causa de um trote, deixa uma vida se perder. E, na verdade, não é esse. O intuito maior dessa triagem não é identificar se é um trote ou não, mas sim saber que tipo de suporte esse paciente está necessitando. Existem pacientes, por exemplo, que são acometidos por algum agravo e só pelo que o solicitante informa a central já tem como orientar algumas manobras de desengasgo, por exemplo, de reanimação, algumas manobras que tem como sendo feita que garante uma maior sobrevida a esse paciente. Então, além de identificar se é um trote ou não, é para poder orientar melhor quem está solicitando, para já ir prestando algum socorro a esse paciente e identificar que tipo de suporte esse paciente necessita. Se seria um suporte básico ou se seria um suporte avançado. Tendo em vista que nós temos aqui na cidade, na região, na verdade, 2 tipos de suporte. O avançado, que seria uma UTI móvel, e o suporte básico. Então, no caso, essa triagem, ela é necessária? Ela é necessária. Não, como falei, não apenas para trote, mas realmente para garantir uma assistência eficaz a quem está necessitando. Que tipo de suporte esse paciente precisa. Mas já aconteceu aqui no Seridó da triagem, por exemplo, do tempo da triagem prejudicar o atendimento? Não, acredito que não. E assim, é nacional, né? Na verdade, é internacional. Onde tem esse tipo de atendimento pré-hospitalar, existe isso, porque não adianta. O paciente, ele está necessitando de um suporte avançado, chega e manda um suporte básico. Mas aí, por exemplo, por que aqui na Polícia Militar e nos bombeiros não tem essa triagem? Porque, na verdade, o suporte deles é o mesmo. Né? Por exemplo, o atendimento de APH, atendimento pré-hospitalar dos bombeiros, ele não tem uma diferença como o nosso, o suporte básico ou o suporte avançado. Seja qual tipo de atendimento foi atendimento pré-hospitalar, é a mesma ambulância que eles destinam. Acredito que na PM também é o mesmo suporte que eles destinam. O SAMU ele tem essa diferença. Existe um suporte avançado de vida, que é uma equipe de UTI móvel,
móvel, que tem uma equipe composta por médico, enfermeiro e condutor socorrista, com medicações de UTI, com equipamentos de UTI, e existe o suporte básico. Então, essas perguntas iniciais são para destinar qual tipo de atendimento específico esse paciente necessita. É interessante essa questão da percepção humana, porque o SAMU, por exemplo, ele salva vidas, né? Ele está ali realmente para proteger a população. Quantas e quantas pessoas não foram salvas pelo SAMU? Aí, essa questão da demora do tempo-resposta, que para vocês, no caso, é um tempo realmente padrão, mas para algumas pessoas, por exemplo, a nossa ouvinte diz aqui que, no caso dela, ela é testemunha disso, ela diz aqui que o tempo de resposta dela chegou a 40 minutos, né? Então, nesse caso, é um caso isolado? Nós temos mais uma particularidade aqui na região, que nós temos ainda, embora as coisas tenham melhorado muito, os hospitais eles tenham se estruturado, e eu tenho percebido um empenho da gestão estadual, municipal, para a melhoria da assistência. Nós ainda temos muito déficit aqui na região. Então, isso faz com que o SAMU se desloque muitas vezes para a capital com um suporte que não tem aqui. E eu posso contar inúmeros casos, né? Por exemplo, as emergências neonatais, nós não temos uma UTI neo, não temos uma UTI neo aqui na região. Os casos que necessitam de um serviço de neurologia, como o caso dos AVCs, como os casos de traumatismo craniano. Então, existem algumas situações que a gente tem que estar se deslocando com esses pacientes daqui para Mossoró ou para Natal, e isso pode fazer sim com que o solicitante acione o serviço e não tenha serviço disponível, porque estaria, no caso, numa viagem que pode passar 10, 12, 15 horas transportando esses pacientes. Então, a gente tem visto que tem tido uma melhora significativa aqui na região, mas ainda falta muita coisa. E termina que o SAMU faz algo que não era para fazer. Esse tipo de remoção interhospitalar, tirar o paciente de um hospital para levar para outro, deveria ser a exceção. Na verdade, é a regra. O que o SAMU mais deveria fazer é o atendimento pré-hospitalar propriamente dito. Pegar numa casa, pegar em um comércio, pegar em uma rua e levar para o hospital. Mas por essa deficiência da rede de atenção aqui na região, a gente tem se deslocado muito e faz com que a única viatura que tem fique sobrecarregada e a população precise e realmente demore chegar. Nesse caso, não foi o protocolo que fez demorar. Com certeza porque o SAMU já estava em outra ocorrência. Até é bom você explicar isso, porque se demorou 40 minutos, por exemplo, certamente a equipe do SAMU estava em outra ocorrência. Certamente estava em outra ocorrência. Outra coisa, por exemplo, vocês, quem trabalha no SAMU tem que ter realmente o emocional equilibrado, porque é o que eu falava agora há pouco, vocês prestam um serviço importantíssimo para a nossa região do Seridó, para o nosso Brasil, mas aí se depara, por exemplo, com essa percepção por parte de algumas pessoas de que o serviço não está funcionando. Então, isso abala emocionalmente, por exemplo, quem trabalha no SAMU? Não abala, porque nós temos ciência do trabalho que nós realizamos, né? A gente sempre tem essa sensação, quando a gente finaliza uma ocorrência, embora os desfechos nem sejam os melhores, porque existem acometimentos que são praticamente incompatíveis com a vida, nem sempre são os melhores resultados, mas quando a gente termina, a gente tem essa sensação de fez tudo o que estava ao nosso alcance, né? Que a assistência não faltou. Então, realmente, minha preocupação, no dia que eu vi esse resultado, que eu já mandei mensagem para você dizendo que não tinha gostado muito, realmente era uma vontade de vir falar para explicar à população. Não é que tenha uma insatisfação, não é que abale o nosso emocional, é realmente uma preocupação de informar a população o que é que acontece, tentar tirar as dúvidas da população, o porquê dessas demoras, para que a população realmente reconheça, valorize o serviço e pegue na nossa mão, né? Porque é um serviço diferente, é um serviço diferenciado, que faz a diferença na vida daquela pessoa que precisa. Para quem está em casa nos ouvindo, se não houvesse, por exemplo, a triagem, o serviço do SAMU poderia ser prejudicado? Poderia sim, porque poderia estar destinando um suporte básico para um paciente que necessitasse de UTI. E até que o suporte básico chegasse para acionar o suporte avançado de vida, demoraria muito mais. Outra coisa que é importante dizer é que o psicológico de quem está acionando, ele está afetado. Porque a maioria das vezes são pessoas que são leigas, não tem como estar dando assistência àquela pessoa, então eles querem atendimento imediato. E muitas vezes a sensação de estar colocando dentro de um carro e levando por meios próprios dá a sensação de que está fazendo algo. Mas essa pessoa, quando coloca em um carro, quando leva para um hospital, chega lá ainda vai fazer uma classificação, então praticamente é o mesmo tempo ou até superior do que o tempo que o SAMU chegue até o domicílio, ou essa estrada, onde for. Mas a sensação de que está fazendo alguma coisa já alivia para essa pessoa que está acionando, mas o tempo do SAMU chegar
chegar, porque é humanamente impossível que já esteja lá. Tem a classificação, que se torna a triagem, que é mais ou menos 2 minutos, no máximo. Tem o tempo de acionar a equipe, tem o tempo da equipe se deslocar lá. Dependendo do bairro que seja, da cidade, que seja da região, que seja, não tem como a gente fazer isso em menos de 10 minutos. Então, assim, é uma questão mesmo lógica, mas eu entendo. Inclusive, eu já acionei o SAMU, chegou rápido, mas mesmo assim, para mim, foi uma eternidade. Depois eu olhei no relógio, porque eu estava com o joelho no chão, prestando socorro, o sol quente, eu digo, meu Deus, cadê o SAMU? Você perdeu a paciência com o atendente, não? Eu liguei, não. Eu liguei, cadê vocês? Estamos chegando. E quando terminou, que eu olhei o tempo, não tinha passado isso tudo. Realmente é uma média estimada. Mas realmente, quem está na hora é ruim, nós entendemos isso. A gente não critica a população, a gente entende a angústia de quem necessita do serviço, a gente entende a insatisfação muitas vezes por essa demora, mas a gente quer que as pessoas realmente sejam cientes do porquê esse tempo e esse protocolo é necessário. Mas aí, pelas suas palavras, por exemplo, demonstra de que até quem está do outro lado da linha, a gente sabe que numa emergência, num acidente, a pessoa fica totalmente transtornada, nervosa, mas o tempo-resposta também vai depender do comportamento de quem está acionando o SAMU também, né? Com certeza. Quando a pessoa consegue ligar, manter a calma e dizer as informações solicitadas pela central de regulação, consegue muito mais rápido chegar a esse transporte. Muitas vezes a população ela fica tão angustiada que fica repetindo as mesmas coisas, não consegue responder as perguntas com coerência, desligam o telefone, desliga a ligação antes que se complete. Então, muitas vezes liga, aciona e a gente nem foi acionado na verdade, porque não conseguiu gerar esse protocolo. Muitas vezes, em acidentes, por exemplo, liga, teve um acidente aqui, não sei aonde, desliga o telefone. E a central nem sabe. A nossa central de regulação, ela é em Natal. Muitas vezes a população aciona achando que está aqui do nosso lado. Olha, é aqui perto de fulano, como se fosse alguém conhecido. É no Beco da Troca, É no Beco da Troca, e a central, moço, qual é a cidade? Homem, cuide, mande logo. E aquela angústia, aquele desespero. Mas é importante manter a calma para informar o endereço, informar os dados, as coerentes, de acordo com o que a central de regulação pergunta. Então, o ideal é, por exemplo, a primeira coisa é saber onde ele está. Rua, ponto de referência. Isso. Quando a gente liga, quando o solicitante ele liga para a central de regulação, primeiro é passado por um TARM, que é uma telefonista, ela vai pedir nome de quem está acionando, telefone de quem está acionando, porque se tiver alguma dúvida, volta a ligar para esse número do solicitante, endereço da ocorrência, pontos de referência, e aí depois consegue pegar esses dados, nome, endereço, telefone do solicitante, aí sim é que passa para o médico regulador, que aí entra as perguntas específicas do quadro clínico do paciente. Bacana. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Prepare, deve vir críticas e elogios também, né? Vamos lá. Bom dia, Marcos. Olha, parabéns a essa moça, parabéns aos anjos do SAMU. Quando a gente precisa, eu tive numa ocasião com uma amiga, a irmã dela de 80 anos precisou. Quando eles chegaram, são verdadeiros anjos. Eles estão de parabéns pelo belíssimo trabalho. Um bom dia, amiga, e um bom dia para todos. Um abraço para você, Lúcia. Lúcia, que é a mãe do nosso doutor Márcio Leonardo, que participa toda terça-feira aqui do quadro Check-up no Rádio Nos Seus Direitos, e que também a Lúcia realiza aí, é voluntária do CVV, então também realiza um trabalho bacana. Amigo Marcos, bom dia. Eu gostaria de Jardim do Seridó. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí em relação ao SAMU. No caso de Marcos, no caso da ambulância está sendo deslocada para um acidente, para uma ocorrência, e nesse trajeto de repente encontra um novo acidente que acabou de acontecer. Como é que o SAMU age nesse caso? E aí, Jardênia? Nós já nos deparamos com algumas situações dessa. O ideal é quando a gente está indo para uma ocorrência, a gente seguir até ela. E aí aciona um novo transporte quando a gente identifica alguma coisa desse tipo. Vai depender muito da situação. A gente não pode simplesmente passar. A gente para, analisa o quadro. Já aconteceu, por exemplo, a gente está indo para Parelhas, inclusive eu era a enfermeira do dia. Nós estávamos indo a Parelhas para pegar uma paciente em um hospital e realizar uma transferência até Natal. No meio do caminho, nós nos deparamos com acidentes com múltiplas vítimas. Era entre 15 e 18 vítimas. Faz uns 3 a 4 anos isso. Uma colisão de 2 carros, muita gente em cima de uma caminhonete que foram ejetadas essas pessoas. A gente não tinha simplesmente como seguir para pegar uma paciente que já estava em um hospital. Porque se estava
estava no hospital, estava estabilizada, tinha uma equipe dando suporte, enquanto tinha muitas vítimas ali necessitando. Então, nesse caso específico, a gente vai prestar assistência e só fomos para essa outra ocorrência depois que conseguimos organizar essa, acionar mais apoio e tudo mais. Outras situações já aconteceram da gente estar indo para um acidente, encontra outro, vê que o paciente está leve, está estável, não tem sinais de gravidade, aciona um suporte que venha dar socorro a esse e a gente continua seguindo para aquela. Então, a gente realmente analisa o quadro, dependendo do que está vendo, porque a gente já tem essas informações da gravidade, da possível gravidade do paciente. Então, geralmente, a gente pede um apoio extra para esse, que o novo acidente segue para o outro, ou fica nesse paciente realmente for grave, e se a gente passar, vai implicar num risco maior para esse paciente, e pede um apoio para que a gente estava indo. A gente sempre tem esse apoio, inclusive com a rede. Quando a gente não tem suporte suficiente, a gente aciona bombeiros, aciona ambulâncias do município, para que esteja dando apoio quando são muitas vítimas envolvidas. Não é uma decisão fácil, né, de ser tomada? Não é uma decisão fácil, mas tudo de acordo com o protocolo, de acordo com a gravidade do paciente. Tem mais áudio aqui? Marcos Jantas, uma vez aconteceu um acidente em frente a esse campo de Gilson, então do deslocamento do SAMU para o campo é bem próximo. Passou 25 minutos, as pessoas foram em outro meio, com outra pessoa. Nesse caso? Esse caso é o que eu já falei. Muitas vezes acione e nós já estamos em outra ocorrência, né? Já estamos em outro atendimento, por isso de algumas demoras. Marcos, bom dia. Tenho só que agradecer por existir os anjos do SAMU, Rosa, de Ouro Branco. Deus abençoe sempre eles com orientação e sabedoria. A gente percebe que existem muitos elogios, algumas críticas, faz parte de qualquer profissão ter a sensibilidade, que eu acho que com certeza você tem, de receber as críticas e os elogios. Como é que está o SAMU aqui de Caicó? Recentemente vocês ensaiaram a possibilidade de trocar de sede, isso acabou não acontecendo, por quê? A gestão planejou fazer uma reforma em outro prédio para que a gente se mudasse, só que aí com alguns problemas políticos que tiveram na cidade, houve mudança de gestão, voltou, foi, e terminou que prejudicou um pouco essa mudança. Hoje, no momento, nós estamos sem previsão de mudança. Foi um engenheiro até no SAMU há pouco tempo tentar fazer um projeto para ver a possibilidade de uma reforma, uma ampliação. Nós não temos nada definido, né? E, na verdade, até um problema que a gente tem enfrentado hoje com a estrutura física. Quando nós inauguramos o SAMU, era tudo muito bom, porque a equipe era menor. Quando inaugurou, era só uma equipe de suporte básico, nós tínhamos menos insumos, só que aí com o tempo, meio ano após, a USA inaugurou aqui, então a equipe foi aumentando. Hoje nós temos um prédio muito pequeno para a equipe que comporta, realmente tem sido insuficiente para a nossa necessidade, temos tido alguns problemas na estrutura física, a gente tem aguardado da gestão um posicionamento e a gente está aguardando realmente, nós não temos definição dessa reforma, ampliação ou mudança, nós estamos aguardando. Mas hoje onde vocês estão, já deu o que tem que dar já, né? As condições são poucas. A gente até queria que fosse reformado o prédio que a gente está e que se mantesse lá, porque nós temos uma parceria muito boa com o Corpo de Bombeiros. Além da gente se sentir muito seguro numa base militar, a parceria com eles é muito bom. Existem situações que nós somos acionados, já acionamos eles, já saímos juntos. Então, assim, eu acho que o local é o melhor possível. Mas, realmente, nas condições que estão atualmente, está bem difícil. Ayrton Rocha, SAMU de parabéns. Já precisei, foi super bem atendido. Daiane, Carla, coloca o seguinte... Também tem que explicar que tem que dar vários pontos de referência, já falamos sobre isso, eu já precisei do SAMU e não vejo essa eficiência, né? É como a gente disse agora há pouco, muito também depende de quem vai acionar o SAMU, né? Isso. Depende muito, essa questão dos pontos de referência, elas são importantes. E a gente, quando tem se deslocado para as ocorrências, a gente tem visto. Muitas vezes os pontos de referência nem são os mais próximos, nem são os mais adequados, dificulta muito chegar até o local. Mas, como eu falei, nossa central de regulação não é aqui e realmente é necessário o endereço com pontos de referência, as informações bem precisas para que a gente consiga chegar nesse lugar. Jardânia, obrigado por sua participação, parabéns a todos vocês, né, que esses problemas, esses desafios sejam todos vencidos, né? E que o SAMU continue aí prestando esse serviço importante, não apenas para Caicó, mas para o Seridó e também para o nosso Rio Grande do Norte. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade.
Eu agradeço, Marcos, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui esclarecendo, dando algumas informações para a população. Agradeço aos ouvintes. Com relação aos comentários, tanto os elogios como as críticas, todos eles são construtivos e a gente tem tentado melhorar. Todas as críticas que nós temos recebido, a gente tem tentado ver aonde foi o erro, até porque é uma equipe composta por seres humanos, então sempre pode acontecer uma ou outra falha, mas a gente tem tentado refletir e analisar onde foram os nossos erros, para estar sempre tentando dar o melhor, porque nós sabemos a delicadeza das situações que nós estamos envolvidas, né? Quem aciona porque precisa. Então, nós entendemos, eu realmente vim aqui hoje para informar um pouco a população, tirar algumas dúvidas, mas compreendendo a angústia, a aflição, inclusive as reclamações de quem passou por alguma necessidade, necessitou do serviço e foi frustrado de alguma forma, porque nós entendemos que o bem mais precioso que nós temos é a vida, né? Então, quem se depara com alguma situação onde essa vida é colocada em risco, realmente é angustiante, mas nós entendemos, nós estamos preparados para isso. Inclusive, uma das qualificações que tem que ter para entrar num serviço é ter domínio próprio, é ter esse controle emocional, porque nós realmente sabemos as situações em que nós somos colocadas. Mas estamos sempre à disposição para informar a população, para prestar essa assistência. Entendemos realmente essa angústia das pessoas. E dizer que estamos sempre à disposição, sempre buscando o melhor, porque nós queremos e fazemos, é nossa missão, fazer o melhor e salvar vidas. Se quiser acionar o SAMU, qual é o telefone? 192. 192. Ok, obrigado.